Oi, 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 oi. Vamos cada dia pensando positivo. Se ontem foi bom, amanhã será melhor. Se ontem foi ruim, hoje vai ser muito bom. Vamos fazer correção. Eu sei que vocês estão cansados de tanto ouvir as mesmas coisas, mas é necessário fazer a correção. Nós vamos para a página 13, aonde mostra esse gráfico aqui. Deixa eu ver se dá para enxergar. Esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? Esse gráfico está perguntando qual a alteração da dinâmica da Rússia a partir dos final dos anos 80. Fim da economia planificada. O que é o fim da economia planificada? O governo já não sugere o que deve ou não deve fazer. Então, ele já não tem mais esse poder. Agora, os empresários, né, os donos dos latifundiários, os empresários em si, que decidem o que vai plantar. Na questão 6, fala sobre a cortina de ferro. Quais os acontecimentos que levaram ao término do mundo socialista na Europa? Havia um descontentamento, né? Antes, quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Europa, o leste europeu já não estava feliz de anexar ao socialismo, né? Não estava feliz. E depois, deixa eu ver aqui, levaram ao término, tá? Eles não estavam felizes, queriam voltar para o capitalismo. Eles eram, no período, além de ser extremamente fechado em relação aos demais países, eles foram obrigados a aceitar a estar do lado socialista, não que eles quisessem. Aí está dizendo ainda, na questão número 6, que houve conflitos de 89, né, que derruba o Muro de Berlim. Eles estão aqui descontentes. A Polônia, lembra que eu falei da Polônia, que houve greve nas minas de carvão? Houve greve e houve ali vários conflitos. E depois, em 89 mesmo, acontece agora a Romênia. Muitas pessoas foram mortas. Inclusive, depois, tanto o ditador como a sua esposa faleceram. E depois, em 93, a gente vai ver depois que até 2003 houve algumas mudanças. Forma-se de forma pacífica, a Tchecoslováquia dividiu em 2 países, República Tcheca e Eslováquia. Na página 14, na número 7, explica a diferença entre momento Belfort e momento after, ou seja, antes e depois. A Europa Ocidental era fragmentada, a Europa das repúblicas socialistas soviéticas, como o próprio nome sugere, unida. E depois reverteu, né? A Europa Ocidental foi fragmentada, ou seja, tirado parte ali do leste europeu para pôr para o lado oriental. Mas depois o que acontece? O lado ocidental resgata, né, os países que tinham sido anexados à Rússia, a ex-União Soviética, enquanto quem fragmenta é a a República Soviética. Na letra B, diz o seguinte: apresente 2 fatores que promoveram as mudanças entre os 2 momentos. Aqui lembra de Mikhail Gorbachev? Ele fez aqui a perestroika e a glasnost. A perestroika era uma mudança econômica, transparência econômica, e a glasnost era a transparência política. O povo já ficou aí, ó, alvoroçado, né, para ter essa mudança. Segundo fator é o avanço da União Europeia, inclusive com a adoção de uma moeda única. Então, 2 momentos que houve as mudanças do leste europeu. Questão 8. É muito prático aqui, hein, gente? Ó. Sobre o período da Guerra Fria, qual a alternativa ali correta? A disputa por zonas de influência se materializou em rivalidade diplomática, concorrência econômica, competição tecnológica. Cansados de ouvir isso, mas é repetindo que se fixa, certo? Então, quando termina no período da Guerra Fria, Estados Unidos disputava tecnologia e ia crescendo tanto em material bélico, né, naval,
bélico em geral, espacial, quanto industrial em todos os outros setores. Já a ex-União Soviética, ela estagnou. Apenas ela tinha competição tecnológica no que se refere a material bélico e espacial. A questão 9. A questão 9 é União Soviética divisão a partir de 1991. Não dá para ver aí, mas você olha no seu livro, ó. No seu livro, na página 14. Aí, página 14, questão 9. 9. Vamos lá. Questão 9 diz o seguinte. O espaço geográfico antigo do território soviético cedeu lugar para a formação de novos países, dos quais o destaque tanto território quanto econômica para a Federação Russa, porque ela ficou com a maior parte, né? E a Rússia, a gente sabe que ela é riquíssima em minerais, e ainda quer pegar dos outros, hein? Com todos os países que sugeriram anteriormente, que compunham apenas um, foi a necessária a criação de comunidades dos Estados independentes. O que é isso? Para os países que estavam agora no leste europeu, eles precisavam de, assim como a OTAN, assim como o Pacto de Varsóvia, né? Que tinha aqueles Pactos de Varsóvia no período da Guerra Fria. Eles precisavam também de um bloco que tinha as mesmas necessidades comuns, que foi aí a Comunidade dos Estados Independentes, sei. Composta de 12 das 15 repúblicas socialistas. Arrasou, né? Aqui, a letra B, na página 15, diz o seguinte: cite os 2 efeitos negativos ocorridos na Federação Russa após o fim da União Soviética. Quais 2 efeitos negativos? O que acontece? A economia que era estatal, ou seja, que era comandada pelo governo, agora ela foi privatizada. Mas o que é privatizada, Pro? Alguém comprou, agora é particular, tá? Não tem agora, mas só que na época, como é do lado oriental, eles não tinham tanta tecnologia. E começaram a receber as multinacionais, principalmente da onde? Da Europa, geral, e dos Estados Unidos. E produzindo, injetando ali o dólar. E com isso, a inflação sobe. E houve também ali uma diminuição da taxa de natalidade, mas aumentou da mortalidade, aí eles queriam realmente a separação. Aí nós temos na página 21, a questão... Página 21? Achei. Página 21. A letra... Questão 10 é a letra B. Fala assim, ó, tem um textozinho aí, lá em cima, aqui, a bipolaridade das relações políticas internacionais. Quando, em 1945 a 1991, o mundo era bipolar, comandado pela ex-União Soviética do lado oriental e do lado ocidental pelos Estados Unidos. Aqui embaixo, estabeleço um breve... Tá. Eu não coloquei todos, mas coloquei ali o básico aqui, ó. Os países que foram se tornando socialistas eram países ditadores. Ou seja, quando um país é regido por militares, eles são bastante autoritários, né? E outra coisa importante que vocês saibam, eles falavam que era democracia, mas democracia por voto indireto. Quem escolheu era a Assembleia, eles, sabe, a Câmara. Isso seguindo os princípios do Lênin, né? Central. Então, acabam sendo regimes fechados, porque eu escolho alguém da minha família, alguém da minha confiança. Na página ainda 21, aí fala sobre a Guerra do Vietnã. Exatamente isso. Aí fala assim, após... Esse após aqui está errado, hein? É um acento agudo, não assim. A Guerra do Vietnã opôs, gente, tá certo. Opôs o norte ao sul do país e contou em 1961 e 1973 com a participação direta dos Estados Unidos. O que acontece? Para os Estados Unidos, não era
não era conveniente que os países se tornassem socialistas. E ele lutou muito, tanto para a Coreia do Norte se unirem, ou melhor, para ser capitalista, e o Vietnã também. Só que o Vietnã, até hoje, é um país socialista. Os Estados Unidos perdeu, e ele continua até hoje um país socialista. Aqui, durante a Guerra Fria, em 1960, a região norte, que havia sido ocupada pelo movimento Viet Minh, tinha, isso aí é o nome do movimento, tinha o apoio da União Soviética e da China, enquanto o Sul era apoiado pelos Estados Unidos. Na década de 1960, os vietnãs do Norte resolveram unificar o país à força, e os Estados Unidos entraram em guerra tentando conter o avanço socialista. Mas ali ele não conseguiu fazer com que Vietnã se tornasse capitalista. Um grande beijo e até a próxima. Beijos, beijos. Não é pausar não, meu filho. Eu quero aqui encerrar. Vamos lá. Eu quero pausar não, já interromper, encerrar. A Pro tá apanhando aqui, calma. Eu mexi em algo.